A graça e a paz a você, a sua família. Nessas reflexões bíblicas estamos falando sobre família e tem sido uma alegria para mim poder olhar para a palavra de Deus com você e ver alguns princípios relacionados diretamente ao relacionamento familiar. Este é mês de maio é mês da família aqui na Igreja Batista de Vila Mariana e eu quero compartilhar um pouquinho com você de tudo que estudamos neste mês e que tem sido muito bom, muito precioso e abençoador para as famílias da Igreja Batista de Vila Mariana. Falamos já sobre o papel do marido nessas reflexões, falamos sobre o papel da mulher, falamos sobre o papel dos filhos. Hoje quero falar sobre o papel dos pais na família. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, nós encontramos assim: E vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o papel de pais. Pai e mãe não só trabalham para prover sustento físico para a família. Isso faz parte da nossa vida como pais. A Bíblia reconhece isso. Mas muito mais importante é quando a Bíblia fala como devemos educar e criar os nossos filhos. Você já se perguntou o que fazer agora? Que tipo de ensino dar ao meu filho nessa situação de vida? Você já perguntou para as pessoas, colegas que têm filhos na idade dos seus filhos, como eles fazem com relação a algum assunto que surgiu na educação dos seus filhos? Todos nós fazemos isso. Existem centenas de milhares de literatura de educação de filhos. Há segmentos científicos especializados em educação de filhos e filhas, filhos meninos e filhas meninas. Há várias maneiras de se educar filhos. Mas eu não tenho dúvida que a maneira mais eficaz, a que funciona plenamente, é a maneira de Deus. E neste versículo, Deus tem muito a nos dizer como pais. Eu sou pai de um casal de filhos. A minha filha já tem 20 para 21 anos e o meu filho de 17 para 18. Ambos filhos amados, obedientes, que honram seus pais. Temos uma vida familiar muito gostosa, mas tudo isso só é possível não porque os meus filhos me puxaram, não porque os meus filhos puxaram a Denise, mas porque eles ouvem e obedecem à palavra de Deus, porque nós ouvimos e obedecemos à palavra de Deus e temos educado os nossos filhos à maneira de Deus. É engraçado como uma pessoa reconhece isso. Ela diz assim: que sorte que vocês têm em ter os filhos que vocês possuem. Não é sorte, não. É trabalho duro de educação à maneira de Deus. Nenhum de nós tem sorte de ter filhos bons, porque nenhum dos nossos filhos são bons. A Bíblia diz que não há ninguém bom. E os nossos filhos não são bons. Eles se tornam bons à medida que eles ouvem a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Não criar os nossos filhos à maneira de Deus provoca filhos a ira. Olha, hoje mesmo, antes de gravar essa reflexão, eu estive num lugar em que eu vi uma criança de 2 anos de idade, irascível. Que triste, que chato, que intrigante e que irritante é uma criança assim. Ela grita, ela chora, ela se esperneia, ela deixa pessoas adultas incomodadas, envergonhadas. Isso é provocar a ira nos filhos. Mas como que eu não provoco isso em meus filhos? Mas, o outro lado da moeda, mas, façam isso. Criem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Essas são 2 palavras para a educação na Bíblia. Disciplina envolve correção e ensino do que é correto. E a demonstração envolve ensino à alma da criança. É ensinar a criança no caminho que deve andar. É ensinar a criança os princípios de Deus. É corrigi-la quando ela erra. É repreendê-la
quando ela deixa a sua corrupção aflorar aos gritos, aos berros, às desobediências, e então educá-la segundo os princípios da palavra de Deus. É ensinar os nossos filhos que não é certo mentir, é ensinar os nossos filhos que não é certo chutar a canela da vovó, é ensinar os nossos filhos que não é certo brigar com o irmão, é ensinar os nossos filhos que é certo dividir o brinquedo, amar a vovó e cuidar dela e do vovô, e assim por diante. Isso é criar os nossos filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Olha, faça isso. Aprenda com a palavra de Deus, leia o livro de Provérbios e aliste todos os provérbios que falam sobre educação de filhos, de pais fazendo com filhos, de filhos fazendo com pais. Apliquem isso na vida familiar de vocês e vocês vão ver que alegria, não sorte, que alegria é ter filhos criados na disciplina e administração do Senhor. Quero orar por você e pelos seus filhos agora. Senhor, eu peço a tua bênção a todas essas famílias que nos acompanham em reflexões bíblicas. Que eles sejam sustentados, que eles sejam, Senhor, suportados e abençoados pela tua graça maravilhosa. Reveste-os, ó Deus, assista-os com a tua graça. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Compartilhe reflexões bíblicas. Se quiser, toque aqui na sinetinha para que você seja informado sobre as nossas novas publicações e você acompanhe todo o ensino bíblico que temos tido com reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega. Agradeço o Wagner Agripino e o Guga conosco. Deus te abençoe e fique em paz.